Então, pessoal, vamos lá, né? Correção do exercício número 9 e vamos logo lá para a primeira questão. Exercício tranquilo, né? O pessoal fez rapidinho aí. Vamos lá, primeira questão: quais são os princípios da visão noturna para o uso eficiente dos olhos durante a noite? Então, ó, a gente tem várias alternativas, mas a gente vai lembrar o que? Adaptação à escuridão, visão fora do centro, por último o esquadrinhamento. Lembrando que das principais aí, durante essa adaptação à escuridão, pessoal, a gente tem duas metodologias para se chegar a essa adaptação. Primeiramente, a gente fica num lugar completamente escuro, não é isso? Durante quanto tempo? 30 minutos. Ou para se chegar a essa adaptação, também a gente pode utilizar uma outra metodologia. Ou seja, vou ficar 20 minutos num ambiente com uma lâmpada vermelha, ou mesmo usando óculos com lente vermelha, e depois desse período de 20 minutos, mais 10 minutos num ambiente completamente escuro. Beleza? Então, primeira questão aí, alternativa alfa. Primeira questão, alternativa alfa. Segunda questão: como denomina-se a vegetação mais densa e verde que em geral acompanha as margens de um rio? A gente está falando sobre indícios, né? Então, como a gente falou, quando da observação de uma área de mata densa, a gente simplesmente vê isso aqui, né? Somente aquela região coberta pela vegetação quando a gente observa. Mas dentro das questões envolvendo a interpretação de indícios, a gente sabe que por baixo dessa vegetação pode estar correndo um rio, né? E por aí vai. Aí o que acontece? Mesmo que nós não estejamos vendo esse rio, quando da observação, a gente vai lembrar que esse rio faz com que a vegetação ao seu redor fique mais escura, né? Fique com uma coloração verde escura. E nitidamente, quando observado de cima, a gente vê exatamente essa parte da vegetação fazer o traçado desse rio. Então, mesmo que não estejamos vendo esse rio, por esse indício, a gente já pode interpretar que trata-se de, ali embaixo daquela vegetação de coloração mais escura, trata-se de um braço de rio, ou um rio propriamente dito, um arroio, e por aí vai. Beleza? É simplesmente porque, pessoal, essa vegetação, as margens desse rio, recebe uma irrigação melhor que a vegetação circunvizinha, ficando, é claro, mais destacado no terreno. Isso é o que a gente chama de vegetação ciliar. Vegetação ciliar. Beleza, vegetação ciliar. Número 2, alternativa delta. Moleque. Vamos respirar aí, pessoal. Vamos respirar fundo. Respirar pela boca de preferência aí para acabar aí com gás aí, gás inquietante. Vamos lá para terceira questão. Legislação especial que abrange a aplicação da lei penal militar. Não, delta? Não, delta. A 2 é delta, não é isso? 2 é delta. 2 é delta, vegetação ciliar. Beleza? Não, arroio que eu falei por baixo dessa vegetação. O que a gente chama de vegetação ciliar é essa vegetação que acompanha as margens de um rio, tá? Ela acompanha as margens desse rio, beleza? Dessa hidrografia, e por isso ela fica mais verde. Aí, visto de cima, mesmo que não estejamos vendo o rio, a gente pode ver exatamente esse traçado de vegetação mais verde, sabendo que ali por baixo existe uma hidrografia. Beleza? Voltando então para a terceira questão. Legislação especial que abrange a aplicação da lei penal militar e define os crimes militares
em tempo de paz e em tempo de guerra, bem como as normas gerais e os princípios que regulam a aplicação da lei penal militar. Primeira alternativa que a gente tem aí é qual? Regulamento disciplinar para a Marinha. Especifica o que é? O que é uma contravenção disciplinar e também vai regular o que é? As questões envolvendo as penalidades e ainda vai regular o que é? A interposição de recursos, né, pessoal? Tudo isso vai estar dentro do regulamento disciplinar para a Marinha, beleza? Ordenança geral para o serviço da Armada ou simplesmente o GSA, né? É a nossa segunda alternativa aí, consolida os fundamentos das forças navais, tá? E também, é claro, assuntos inerentes a deveres, pessoal e serviço. Então, o GSA também não. A gente tem aí depois Código de Processo Penal Militar. Mole, né? Ele simplesmente codifica o processo penal militar, não é isso? Vai nos dizer como nós vamos executar esse processo, como é que vai ser, como vão ser as diligências, como vai ser a oitiva das testemunhas, como proceder dentro de um inquérito penal militar. Beleza? Pula essa. Depois a Delta nos diz o seguinte: Estatuto dos Militares. Estatuto regula o que? Situação, direitos, deveres e prerrogativa dos militares das Forças Armadas. Também está fora. E aí sim a nossa alternativa, né? Alternativa ECO. Alternativa ECO, Código Penal Militar. Então, terceira questão, Código Penal Militar, alternativa ECO. Quarta questão, complete a oração abaixo e assinale a opção correta. As não sei que lá são ordenadas por sinais de alarme, seguido de aviso específico sobre a faina. Beleza? Quando a gente fala de faina, a gente só pode classificar de duas formas: ou geral ou parcial, né? Ou seja, ou todo mundo participando da faina, ou parcela da tripulação, ou a gente classifica ainda como que é? De emergência ou comuns, né? Ou seja, a comum é aquela prevista dentro da rotina de bordo e que vai poder ser avisada por apito, fonoclama, corneta, beleza? Tudo dentro da rotina normal de bordo. E aquelas que a gente está querendo falar aqui, essas sim são as fainas de emergência, aquelas que vão ser anunciados por sinais de alarme seguido de aviso no fonoclama, beleza? A gente sempre escuta aí, né, aquele sirene seguido de um aviso lá: isto é um exercício, ou não, né? Ou então simplesmente grupo de cave formar, e por aí vai. Então, quarta questão, alternativa delta, fainas de emergência. Quinta questão, qual processo de progressão em combate é empregado quando a velocidade de progressão for essencial ou quando se deseja transpor trechos limpos do terreno com o mínimo de exposição aos fogos inimigos? Aí, ó, as nossas alternativas. Primeira alternativa, engatinhamento. Claro que não, né? A gente vai utilizar o engatinhamento quando essas cobertas e abrigos forem de média altura, né? Beleza. Outra alternativa aí é o rastejo. A gente vai rastejar o que? Quando deseja o que? Não ficar nem sob a observação e nem sob os fogos inimigos. E é claro também quando as cobertas e abrigos forem de altura muito reduzida, altura mínima. Beleza? Outra, rolamento. Rolamento é um método de progressão. A gente progride no terreno fazendo esse rolamento? Claro que não, né? É o que? Somente para pequenos deslocamentos laterais. Beleza. E por último aí, né? A última alternativa está falando que a marcha
normal, a gente pode até utilizar a marcha normal, né? Até porque é a que mais economiza o nosso poder de combate, já que é a menos desgastante. Mas a gente só vai utilizar o que? Quando estiver fora o que? Das vistas e fogos do inimigo, e também, né, quando estiver progredindo em trechos desenfiados do terreno. E a nossa questão aí, desse nosso progresso de método de progressão ou processo de progressão em combate, quando a velocidade de progressão for essencial, ou quando se deseja transpor trechos limpos do terreno com o mínimo de exposição ao fogo inimigo, vai ser o que? A marcha acelerada. Marcha acelerada, alternativa Charlie. Sexta questão: quando se analisa o terreno do ponto de vista do abrigo que proporcionará, devem ser consideradas as características de todas as armas do inimigo. Isto inclui seus alcances, tipos de munição e quantidade de peças. Qual é o principal fator que influi no abrigo? Aí, ó, a gente mata logo, né? Claro que não é nem campo de tiro, muito menos disfarce, observação também não, apoio para a arma, claro que não. E aí a gente fica com a alternativa Bravo. Qual é? Topografia. Beleza? Então aí, alternativa Bravo, topografia. Sétima questão: com relação aos primeiros socorros, podemos afirmar que emergência é a situação em que o risco de vida pode até existir, porém a intervenção pode aguardar no tempo, pois o risco de vida não é iminente. Tá certo ou tá errado? Tá errado, né? A gente está falando de emergência. Emergência, né? Urgência, pô. Urgência, a gente está falando de urgência. Beleza? Urgência. Outra, urgência é a situação em que o risco de vida é crítico e iminente. Também está errada, né? Isso não é urgência. Situação em que o risco de vida é crítico e iminente é uma situação de emergência. Beleza? E por último, o primeiro socorro é aplicado em situação de emergência, porém, algumas vezes pode ser utilizado nos casos de urgência. Beleza? Aí sim, né? Essa tá correta. Então, alternativa correta aí, alternativa Bravo. Somente a alternativa 3 está correta. Então, alternativa Bravo. Oitava questão: complete a oração abaixo. O não sei que lá de uma direção é o azimute da direção oposta, ou seja, o azimute da direção oposta a gente chama de contra-azimute. Beleza? E a gente já viu, né, que para determinar o contra-azimute, simplesmente olhando na bússola, a gente vai ver o lado oposto da seta, ou simplesmente, se a gente tem um valor em graus, passou de 180 para se achar o contra-azimute, a gente vai subtrair de 180, e menor que 180, simplesmente a gente vai somar 180 a esse valor para achar o contra-azimute. Beleza, vamos lá para a nona questão. Na progressão em combate, para furtar-se à observação e ao fogo inimigo, ao progredir, o combatente deverá tomar as seguintes precauções, exceto, aí está lá, deslocar-se por lanços curtos entre abrigos sucessivos. Beleza? Tranquilo? Inclusive, esse lanço vai ser de no máximo quantos metros? 15 metros, para não ficar exposto de 5 a 6 segundos. Beleza?
Ao final de cada lanço, parar e observar cuidadosamente o terreno, só abandonando a posição depois de escolher o ponto seguinte a ocupar e o caminho que ofereça a maior proteção para atingi-lo. Inclusive, antes de fazer o próximo lanço, se possível, a gente vai responder aquelas perguntinhas, né? Papô, coquá, ou seja, para onde vou, por onde vou, quando vou ir e como vou. Outra, usar um processo de progressão adequado ao terreno e à situação. Tranquilo? Se tiver que cruzar pequenos trechos descobertos do terreno, aproveitar ruídos ou movimentos que possam distrair a atenção do inimigo. Tranquilo? Todas essas não são exceções. A nossa exceção, alternativa alfa. Escolher previamente itinerários que ofereçam o máximo de dispersão. De dispersão não, né, pessoal? Lembrando que aquela máxima da infantaria, a gente sempre vai procurar progredir no terreno, aproveitando ao máximo as cobertas e abrigos. Então, aqui, ó, não itinerários que ofereçam o máximo de cobertas e abrigos, e não dispersão. Número 9, alternativa alfa. E décima questão requer um pouquinho mais de concentração. Vamos lá. O comandante de um pelotão de fuzileiro recebeu à disposição uma peça de metralhadora orgânica da companhia de fuzileiros para realizar o assalto a uma posição inimiga. Contudo, essa peça apresentava seu tripé danificado e sem condições de uso. Qual o alcance máximo que essa metralhadora poderá prover ao apoio? Pessoal, quando a gente fala em alcance máximo, a gente está falando de que metralhadora aqui? Da MAG, né? Quando se fala em alcance máximo, só se tem uma resposta para alcance máximo. Qual é? 3.800. Do contrário, apesar da gente ter falado em tripé, a gente, quando fala em tripé e bipé, aí a gente, quando se fala em alcance para esses acessórios da MAG, a gente está falando em alcance útil, em alcance útil. A pergunta não estava relacionada ao alcance útil, e sim, ó, qual é o alcance máximo, beleza? Então, 3.800 metros, beleza? Sobre bipé, né, seria 800 metros, útil. E útil sobre tripé, 1.800, beleza? Então, décima questão, alternativa eco, 3.800 metros, alcance máximo da MAG. Questão número 11. Atualmente, a observação aproximada é proporcionada por posições mais baixas em torno da crista militar e a observação profunda ou afastada por pontos próximos à crista topográfica. Respectivamente, devem ser consideradas para essas faixas de observação as distâncias. Então, pessoal, aí, ó, a gente tem a elevação, né? Onde a gente tem no seu ponto mais alto o que a gente chama de crista topográfica. Então, ó, então aqui a gente tem a crista topográfica. Num ponto situado mais abaixo dessa crista, a gente tem o que a gente chama de... Beleza, aqui sim, né? A crista militar. E quando se fala em questão de observação, a nossa observação aqui vai ser uma observação aproximada, não é isso? Então, ó, aqui, ó, desse ponto, nós temos uma observação aproximada, que regula na faixa de
1.800 a 2.000 metros. Beleza? E na crista topográfica, a gente tem uma observação afastada, né? E essa aqui sim, na faixa de 2.000 a 4.000 metros, beleza? Tá lá, então, a resposta à nossa questão. A nossa alternativa correta aí, né? De 1.800 a 2.000 e de 2.000 a 4.000, alternativa ECO. Décima segunda questão. Todos que entram a bordo deverão obrigatoriamente saudar o oficial de serviço. Beleza? Então essa aí, ó, muito tranquila. Alternativa alfa. Décima terceira questão. Assinale a alternativa que apresenta uma unidade diretamente subordinada a FFE. A FFE, ó, pessoal, é muito fácil de matar, né? Quando a gente fala com FFE, a gente simplesmente vai jogar o que é Charlie por um lado e o que é Bravo pro outro. Então, ó, subordinada a FFE, a gente vai ter aqui desse lado comando da divisão anfíbia, comando da tropa de reforço e comando da tropa e comando da tropa de desembarque. Então, joga o que é Charlie para um lado e joga o que é Bravo para o outro. Aqui desse lado a gente vai ter a base naval, não. Base beleza? E também o aí, pessoal, ó, gravei isso aí, ó. Joga o que é Charlie pro lado e joga o que é Bravo pro outro. A gente chega a todas as unidades subordinadas diretamente à FFE. E a gente, é claro, responde a nossa pergunta aí. Assinale a alternativa que apresenta uma unidade diretamente subordinada à FFE. Batalhão de Engenharia? Claro que não. Batalhão de Engenharia vai estar subordinado a quem aqui? Reforço. Tropa de reforço. Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador. Comando da Divisão Anfíbia. Batalhão de Operações Ribeirinhas. Sequer está aqui. Está subordinado diretamente ao 9º Distrito Naval. E Companhia de Apoio ao Desembarque. Vai estar subordinado ao comando da tropa de reforço. E a nossa alternativa correta, Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais, alternativa Delta. Tranquilo? Vamos seguir para questão 14. Abrigo é qualquer acidente natural ou artificial que proporcione proteção contra os efeitos do fogo inimigo, particularmente do fogo direto. Além dos abrigos naturais encontrados no terreno, pode-se, por meio de trabalhos de sapa, construir abrigos individuais e abrigos coletivos. Os abrigos devem satisfazer as seguintes condições. E vamos lá. Oferecer proteção contra a observação inimiga. Peraí, isso é paiol. Se a gente está falando de abrigo, a gente está preocupado com proteção contra os tiros. Então, ó, contra a observação, a gente já descarta essa primeira alternativa. Oferecer proteção contra os tiros inimigos, agora sim, né? Aí sim a gente configura-se como um abrigo. Permitir a progressão. Permitir a progressão? Não, né? Claro que não. Pula essa também.
Oferecer proteção contra a observação, precisa nem ler o resto. Oferecer proteção contra os tiros inimigos, permitir a progressão, também está fora. Aí, ó, na alternativa delta, sim. Oferecer proteção contra os tiros inimigos, permitir a observação e facilitar a execução do tiro. Então, requisitos básicos para se ocupar um abrigo. Beleza? Alternativa delta. 14, alternativa delta. Questão número 15. Vamos a ela. A número 15 diz o seguinte: utilizando o diagrama de orientação com declinação magnética igual a 27 graus a oeste e convergência de meridianos igual a 6 graus também a oeste, e sabendo que o azimuth da quadrícula para uma posição de artilharia mede 145 graus, transforma este lançamento em azimuth verdadeiro e azimuth magnético, assinalando a seguir a alternativa correta. Beleza? Como a gente falou, né? A gente segue aqueles três passos. Primeira coisa que a gente vai fazer é extrair os dados do enunciado. Ele está me falando que tem uma declinação magnética igual a 27 graus a oeste e ainda uma convergência igual a 6 graus também a oeste e um lançamento, né, ou azimuth da quadrícula igual a 145 graus. Beleza? E ele, no enunciado, está finalizando, pedindo para transformar esse lançamento em azimuth verdadeiro, né, primeiro, e depois em azimuth magnético. Beleza? Primeiro passo a gente já fez, extrair os dados do enunciado. Segundo passo é montar o nosso diagrama de orientação. Então, ó, vamos lá montar a gente sempre parte do mais fácil para, né, o mais complexo. Então, ó, declinação magnética. A gente sabe que quer facilitar ainda mais? Leste ou oeste? Tá para oeste. Aqui, ó, a minha convergência tá para leste ou oeste? Tá para oeste também. Então, ó, botei a setinha lá e já visualizei que todos eles vão estar à esquerda do norte verdadeiro, já que a minha declinação magnética é o ângulo formado a partir do norte verdadeiro até o norte magnético. E a minha convergência de meridianos também vai ser o ângulo formado a partir do norte verdadeiro até o norte da quadrícula, né? Então, ó, beleza, eu já sei que o meu norte verdadeiro vai estar para cá, né? E que as outras direções básicas estarão à sua esquerda. Beleza? Aí, ó, eu sei que 27 graus é muito maior do que 6 graus. Logo, vai estar mais afastado do norte verdadeiro. Então, ó, esse ângulo aqui sendo maior, olha aqui, ó. Ó a amplitude dele. Beleza? Então, ó, isso aqui mede 27 graus. E é claro, num ângulo menor, também a oeste, a gente vai ter aqui, ó, o norte da quadrícula, formando com o norte verdadeiro esse ângulo que a gente chama de convergência de meridianos, cujo valor é de 6 graus. Beleza? A gente ainda não acabou de colocar todos os dados que nós retiramos do enunciado aqui, né? Porque colocamos a declinação, colocamos a convergência, agora falta o azimuth da quadrícula ou o lançamento. Beleza? Vamos colocar a direção aqui, né? Qualquer. Tranquilo? Então, ó, azimuth da quadrícula ou simplesmente lançamento. Ângulo formado a partir
do norte da quadrícula até uma direção dada. Então, ó, vamos traçar esse ângulo. A partir do norte da quadrícula até a direção dada. Pessoal, tem necessidade de se colocar a direção desse ângulo? Se está para leste ou para oeste? Não, né? E a gente já viu por quê. Porque todo e qualquer azimuth vai sempre obedecer à direção, né, do movimento dos ponteiros do relógio. Logo, a gente nunca vai ver um azimuth para outra direção que não seja a do movimento dos ponteiros do relógio. Beleza? Então, ó, traçamos o nosso ângulo, né? O nosso lançamento, que equivale a 145 graus. Tranquilo? Então, aqui a gente conclui o nosso segundo passo, né? No primeiro passo, a gente extraiu os dados do enunciado. A partir desses dados, num segundo passo, a gente montou o nosso diagrama de orientação. E o terceiro e último passo, agora fazer o que o enunciado está querendo. Está querendo que eu transforme esse lançamento em azimuth verdadeiro e azimuth magnético, respectivamente. Então, vamos lá traçar o azimuth verdadeiro. Ângulo formado a partir do norte verdadeiro, né, até esse ângulo dado, ou até essa direção dada. Tá lá, a gente traçou o ângulo, mas nós não sabemos quanto vale esse ângulo. Eu quero definir o que é o meu azimuth verdadeiro. Pessoal, eu não sei o valor desse camarada, mas qual é o ângulo que eu estou transformando? Que o enunciado está falando, transforme o ângulo tal. Não é o lançamento? Então, ó, azimuth verdadeiro vai ser logo igual ao lançamento. Esse lançamento vai ser simplesmente meu ângulo de referência. Por quê? Eu quero o valor disso aqui. Eu já sei que todo esse ângulo aqui mede 145 graus. Só que eu não quero ele todo. Eu quero ele sem essa parte aqui. Beleza, se eu quero ele sem essa parte aqui, eu tenho que simplesmente subtrair o quanto vale essa parte. E essa parte aqui, a gente já tem um outro ângulo e que está me falando que essa parte aqui equivale a 6 graus, né? Equivale a 6 graus. Então, o meu azimuth verdadeiro simplesmente vai ser igual a 139 graus. Beleza? Muito tranquilo, né? 139 graus. E a mesma coisa, o mesmo raciocínio para determinar o azimuth magnético. Ângulo formado a partir do norte magnético até a direção dada. Vamos traçar ele aqui, ó. Partir do norte magnético até a direção dada. Não sei quanto ele vale, vamos colocar aqui embaixo, né? Azimuth magnético igual. Vamos colocar logo aquele ângulo de referência, já que eu estou transformando ele. Beleza? Então, ó, ele está aqui, não sei quanto ele vale, mas tomando aquele lançamento por referência, eu sei que a partir daqui até a direção dada, esse ângulo vale 145. Então, para chegar ao valor desse camarada, eu preciso definir o quanto vale essa parte aqui. Quanto vale essa parte aqui, né? E simplesmente somar essa parte a esse ângulo. Pessoal, para a gente chegar a essa parte aqui, a gente tem que fazer o que aqui? Diminuir, 27 menos 6. Peraí. Esse é o tamanho mais o... Não, peraí. Ou então, 27... Tá bom. A gente pode fazer de outra forma também. Beleza. Se a gente está falando por transformar e a gente já pegou o princípio da coisa, beleza, eu quero chegar a esse ângulo aqui, eu posso simplesmente partir do princípio que, para completar todo esse ângulo, eu tenho esse ângulo aqui,
já me dando essa parte, eu tenho todo esse ângulo aqui, né, me dando essa outra parte. E é claro, somando-se 139 graus mais os 27, a gente chega a tá beleza, 166. Beleza, isso mesmo. 139 mais 27, a gente chega a 166. E aí, ó, a gente acerta aqui, 166 aqui, coloca 166 lá também. Porra, não. Tá certo. Certo. Pela equipe, tá certo. 21, 22. Tá certo. Tá certo, pessoal, certinho. 49. Beleza? Então, ó, tudo certinho, beleza? 139 com 166, a gente marca aí, ó, alternativa bravo, beleza? Alternativa bravo na questão 15, tranquilo? 16 agora, 16 e última questão, respeitar as regras do direito da guerra é uma obrigação precípua. Aí tá lá, dos mais modernos? Claro que não. Dos comandantes? Também não. Dos mais antigos, de fração? Não. Dos superiores? Também não. E aí a gente chega na alternativa correta, que é a de todo militar. Alternativa delta. É claro que a gente sabe também que os comandantes são os únicos responsáveis por fazerem com que seus subordinados respeitem essas normas referentes ao direito da guerra. Beleza? Então, com isso, a gente fecha o exercício número 9.